por chegar a público e pedir ao torcedor não ir ao estádio e depois pedir para o torcedor ir a uma guerra que vai para cima. Ah, porque o torcedor vem pelo mérito e do Vasco por e presta atenção para não parecer. Gente, nossa. E para não parecer aqui que a gente tá apontando o dedo só para um lado, senão daqui a pouquinho a palavra da moda é clubismo, né? Senão daqui a pouquinho clubismo e vocês só falam do VAR. Não, já colocamos aqui. A gente tem que apontar para todos os lados e interpretar, mas nesse contexto, olha só, a final da Taça Guanabara ela foi definida na madrugada de sexta-feira. Você, pelo regulamento e até pelo estatuto do torcedor, você tem até 48 horas para abrir venda de ingresso. Quer dizer, se você numa reunião sexta-feira, você define por sorteio que o mandante é o Vasco pega o regulamento. Opa, eu sou o mandante. Eu não pedi para ser o mandante, eu fui sorteado, conforme diz o regulamento. E o regulamento diz que sou eu que opero, ou seja, o meu tempo está se esgotando, eu tenho que abrir venda. Eu não posso consultar a justiça para saber onde é que eu vou botar minha torcida. Eu tenho que simplesmente cumprir o estatuto do torcedor e o próprio regulamento. Perfeito. Abriu a venda. Então, me diz aqui, qual foi o passo? Eu, como presidente do Vasco, adotaria as mesmas medidas. Ou não? Mas assim, eu, como presidente do Vasco, se quero evitar confusão, se quero que o jogo aconteça, vendo os ingressos com a torcida do Vasco no setor norte. É simples. Aí já é partir para confusão. Repito, esse é o primeiro jogo, desde que foi reinaugurado o Maracanã, que o Fluminense não ficou no setor sul. Porque já foi isso levado várias vezes à justiça, e a justiça sempre deu ganho de causa ao Fluminense. Então, se você quer evitar confusão, se você quer um clima amistoso, ok, mais uma vez, o Fluminense aqui, deixa o Fluminense lá no setor sul e eu vou aqui para o setor norte. Não, ele quis se impor. Eu não sei nem se essa atitude não acabou sendo uma resposta às críticas que ele recebeu dentro do próprio clube, dos conselheiros, em função da homenagem ao Flamengo. Quis mostrar força agora. Eu sou forte. Eu não sei, mas eu acho que poderia ter sido tratado de forma diferente. Segura aí, gente. Vou voltar para o Maracanã. Vou acionar aqui. Helena Calil, ela tem outras informações direto do Maracanã. Oi, Helena. Seja bem-vinda aí nessa tarde para lá de tensa, né? Te acompanhei durante toda a tarde aqui no Fox Sports. Imagino, né, que para você esteja muito pesado, mas enfim, tá na nossa profissão, não tem jeito, né, Helena? Com certeza, Luciano Calheiros, é lamentável, como vocês estão falando, era uma tragédia que já estava sendo anunciada. Mas, enfim, tem alguns números aqui passados pelo GCRIM, pelo Juizado Especial Criminal, que foram 29 atendimentos no posto médico e 4 ocorrências, então, registradas no juizado. Agora, sobre o futebol em si, falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui no Maracanã. A gente está aqui na sala de coletiva de imprensa, aguardando o Alberto Valentim, já ele vai estar por aqui, ele estava até agora no campo, festejando com seus comandados, com a torcida que lotou o Maracanã, lotou o setor sul, mais de 20 mil pessoas aqui, 20.002 pessoas foi o número anunciado no telão aqui do Maracanã, um jogo que terminou em 1-0, o Fluminense foi superior tanto no primeiro tempo quanto na etapa final, mas não conseguiu converter as suas chances claras em gol. Quem acabou marcando foi o Vasco com Danilo Barcelos, uma cobrança de falta. E também teve pela primeira vez o VAR, a utilização do VAR aqui no Maracanã. Na verdade teve uma falta do Andrei no Calazans, e o juiz, o Bruno Aleu de Araújo, foi avisado de uma irregularidade. Na verdade, o clima esquentou com o Luciano, ele deu um empurrão. E aí, o juiz, ao consultar o VAR, acabou expulsando o Luciano e o Andrei também foi advertido com um cartão amarelo. O Vasco, que está 100% no Campeonato Carioca, foram 7 jogos e 7 vitórias e tem a melhor defesa da competição. Então, nós estamos aqui aguardando o Alberto Valentim, que vai falar sobre o jogo e também sobre toda essa situação lamentável que a gente viveu aqui nesta tarde de domingo no Maracanã. Com vocês, Calheiros. Legal, obrigado. Obrigado, Helena Calil. A gente está aguardando aí essa entrevista coletiva do Alberto Valentim para falar também de bola, falar de festa. E repito, Alberto Valentim é o atual campeão estadual. Foi campeão com o Botafogo em 2018 e agora já abre bem aí com o Vasco a temporada, vencendo a Taça Guanabara. Outros resultados, olha, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras empatou, com a Ferroviária em Araraquara. E em Minas temos um novo líder, no Campeonato Mineiro. É o Atlético Mineiro, que ontem venceu por 2-0 e hoje viu o Cruzeiro empatar o clássico com o América.
Então, nessa combinação de resultados aí, o Atlético, salta para a ponta da tabela. A gente vai, na medida do possível, atualizando aqui, mas claro, né, até pelo calor dos acontecimentos, estamos aqui mais em cima das confusões de hoje no Maracanã, mas a última palavra, logo mais, vai tratar de todos esses assuntos, passando por todos os estaduais. Mas o Galo chegou a 16 pontos, América e Cruzeiro ficam com 15 pontos, é isso mesmo, eles empataram em 0-0 e ontem, né, o Galo venceu o Tupi por 2-0, o Galo se preparando aí, cheio com moral, agora com essa liderança para Libertadores, né? Teve time misto no Teve time misto. Então, vai mostrando uma coisa que faltou o ano passado ao Atlético Mineiro, um pouquinho de elenco, né? E bola rolando no Campeonato Paulista, no Clássico, né? Estão se enfrentando nesse momento Corinthians e São Paulo, o jogo tá 0-0. E lá no Rio Grande do Sul, Internacional, hein? Tá batendo o Caxias 1-0, Grêmio em campo. Tá jogando em Pelotas contra o Brasil. São os resultados aí mais importantes nesse domingo, nesse final de semana. Eugênio, fala de bola. Esse Vasco 100% de aproveitamento, Eugênio. É para o torcedor se iludir? Não é para se iludir. Ou para confiar? Não é para se iludir. Ano passado o Vasco foi a final do campeonato contra o Botafogo. O Botafogo foi campeão e os dois fizeram campanha muito ruim no Brasileiro. A verdade é essa. De repente pode pintar um título estadual, né? Tem gente que dá peso, tem gente que não dá mais peso. Eu acho que a cada ano vem diminuindo muito a importância desse título, mas de qualquer forma o Vasco hoje ele conseguiu, diante de um Fluminense que mais uma vez teve enorme superioridade na posse de bola, bloquear o seu sistema defensivo, fazendo um 4-1-4-1, que impediu o Fluminense de ser mais efetivo. O Fluminense tinha bola, girava de um lado para o outro, mas tinha pouca capacidade de infiltração na defesa do Vasco. Esse foi o grande mérito do Valentim, porque o Vasco também ofensivamente criou quase nada. Tanto que o gol da vitória é uma falta cobrada que ninguém desvia e acaba morrendo no fundo da rede. É um Vasco ainda em formação. Hoje, por exemplo, não contou com o Thiago Galhardo. Entrou o Bruno César, que tentou o chute no primeiro tempo e jogou a bola quase na arquibancada. Ainda está claramente fora de ritmo, não é aquele jogador que o torcedor do Vasco sonha, que é quem? O Bruno César do Corinthians de 2010. Aquele continua lá em 2010. O desse ano ainda não conseguiu ser pelo menos próximo àquele. Tanto que é reserva, né? O Thiago Galhardo não jogou em função de uma lesão sofrida no jogo contra o Resende. O Max Lopes precisa ainda um pouco mais de ritmo, mas eu acho que o Vasco tem um desenho, um esboço de time um pouco superior ao do ano passado. O Vasco hoje tem um lateral direito, coisa que não tinha absolutamente em 2018. O Cáceres chegou e tomou conta. O Danilo Barcelos vem conseguindo ali, embora às vezes defensivamente deixe alguns espaços nas suas costas, mas é um jogador que tecnicamente com a bola no pé tem um chute forte, tem um bom cruzamento, então dá ao Vasco também um pouco mais de consistência ofensiva quando ele consegue subir. É um jogador alto, importante na bola aérea defensiva. Então o Vasco vai aos poucos encaixando, né? O Pikachu já voltou a jogar, outro dia fez um gol importante contra o Resende, mas está muito longe de ser um futebol fluente, futebol que você olha assim, que enche os olhos da torcida, é muito aguerrido. Aliás, característica que o Vasco tem mostrado nesses últimos anos, em que tecnicamente tem sido inferior à maior parte da sua história. Calheiros. E nesse momento o Corinthians abre o placar, em 1-0 Corinthians para cima do São Paulo, gol do Manuel. Facincani, esse Vasco, ele já apresenta um futebol mais consistente do que o do ano passado. Como é que você imagina esse Vasco se incorporando aí para a temporada com essa nova equipe que está se desenhando aí? A vantagem do Vasco, Calheiros, foi ter mantido praticamente a escalação do ano passado e reforçado em alguns setores em que claramente era necessária a chegada de peças melhores, né? Ou eram necessárias as chegadas dessas peças. O Vasco tem ainda na figura do Pikachu, o grande cara ainda para ser o senso decisivo na parte de ataque. Tem um garoto surgindo muito bem, que é o Marrone, menino que é uma grata surpresa. Aliás, que regularidade também, hein? Muito bem. Sempre que é acionado, entra bem no time do Vasco. Faz um ótimo campeonato até aqui. Se a gente pega em questão de regularidade, é o melhor jogador do campeonato até agora, né? Ele faz um campeonato muito solto e é uma grata surpresa o Vasco de novo, colocando na vitrine um ótimo garoto. Tem o Andrei, que ainda pode entrar nesse time, que eu acho que é um pouquinho mais de bola. Um cara que joga um pouco mais solto em relação ao Raul, né? O Lucas Mineiro fazendo um bom campeonato. Então o Vasco tem um time, digamos,
consistente. Não é vistoso, é um time pragmático, é um time mais pesado, mais marcador, mais experiente. Em relação a esse Fluminense hoje, para mim, teve um pouco mais de casca, mais de experiência em alguns lances para tentar segurar uma equipe que é muito veloz, é muito jovem. Em muitos momentos o Everaldo e o Luciano são jogadores que aceleram muito o jogo, mas de forma desordenada, quando eles têm uma marcação. Eles jogam bem quando o time dá espaço para que eles contra-ataquem, porque aí você tem a velocidade. A partir do momento que você tem um bloqueio, como fez o Vasco, não adianta só correr. Tem que ter a inteligência para você se infiltrar em relação a esses bloqueios e abrir os espaços com um pouco mais de inteligência. Que aí talvez o Fluminense tenha sentido a falta, ou vai agora, quem sabe, ter, a partir da próxima semana, uma peça que tenha um passe lúcido para fazer com que esses caras se estimulem a se movimentar melhor e receber essa bola com qualidade, com o Paulo Henrique Ganso. Quando o Pedro voltar, por exemplo, já é um centroavante mais inteligente para fazer uma jogada. Talvez você tendo o Ione Gonzalez aberto pela ponta, como em muitos momentos ele jogou no Barranquilla, é um cara que pode brigar com essa posição, ou você estimular, né, com que o Luciano e o Everaldo tenham essa briga um pouco mais acirrada. Então, eu vejo o norte para os dois, tanto para o Vasco, também, claro, né, que precisa de ter um time um pouquinho mais qualificado com algumas peças, e o Fluminense, por outro lado, da mesma forma. Eu tô contigo, daqui a pouquinho quero saber do Eugênio, porque eu vejo no Vasco o time mais regular dessa Taça Guanabara, mas se a gente pegar picos de atuações, a gente teve uma grande atuação do Flamengo contra a Cabo Friense, e o Fluminense provavelmente tenha tido 2 ou 3 das melhores atuações nesse primeiro turno. E ainda tem esse jogador aí para estrear. A gente tem uma imagem no Maracanã, ó. Olha aí, ó, Paulo Henrique Ganso, ao lado do presidente o presidente Pedro Abad, enfim, acompanhando em um dos camarotes. Esse é o Pedro, né? Esse é o Pedro. O Pedro já tá. E aí o Ganso, ó. O Ganso tá ali, um dos camarotes, já acompanhando o jogo do Fluminense. Uma pena, né? O 9 e o 10, né? Que numa primeira experiência, num grande jogo, numa grande decisão. Já são 2 grandes acréscimos. O Ganso tenha presenciado fatos lamentáveis, né? Mas com certeza vai agregar muito ao time do Fluminense. Fluminense, tô com a agenda do Fluminense aqui, rapaz. Fluminense vai jogar contra o Bangu, estreia na Taça Rio contra o Bangu no dia 22. Uma sexta-feira. Por quê? Porque na terça, no Maracanã, o Fluminense tem jogo da Copa Sul-Americana contra o Antofagasta, do Chile. O Fluminense teve 62% de posse de bola em boa parte do jogo. Olha, o Fluminense tem mantido essa característica. E aí que tá, Eugênio. Eu acho que o Fluminense, no ponto que os treinadores podem atingir com seus elencos, claro que a gente vai falar do Vasco aqui, que é o campeão da Taça Guanabara com 100% de aproveitamento, mas eu acho que o Fernando Diniz faz um bom trabalho no Fluminense. Faz um bom trabalho, indiscutivelmente, né? A classificação para a final, superando o Flamengo na semifinal, é um exemplo disso, né? O Fluminense é um time que tem uma identidade moderna, arrojada, ousada, tem muitos méritos, acabou hoje não conseguindo traduzir isso em gol na sua partida contra o Vasco, que acabou sendo marcada por uma série de outras confusões. Mas acho que é muito cedo para a gente dizer até onde vai isso. É um estilo muito difícil, porque o time acaba ficando, de certa forma, exposto. E o Fluminense vai ter uma temporada desgastante, como todos têm no futebol brasileiro. Né? Vem aí Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vem o Campeonato Brasileiro. Exatamente. É o adversário do Fluminense. Começa a ter sequência de jogos e aí tem que ter elenco. Não tem jeito. Tem que ter peças de reposição que entrem ali e mantenham o ritmo. O Fluminense, posso estar enganado, está começando a ter 11. Para ter 22, vai demorar um tempo. E ali na frente, a gente está vendo, por exemplo, o Pedro e o Ganso. Maravilha, eles vão entrar em algum momento. Mas ano passado o Pedro, no seu melhor momento, se machucou. Pode acontecer com qualquer um jogador. Como foi com o Sornosa no ano de estreia dele no Fluminense. Logo na segunda rodada se machucou, ficou um tempão fora. Aí você perde uma peça, o time desmonta. E o Fluminense tem tido muitos problemas de lesão ultimamente. Então, vamos com calma, um passo de cada vez, porque a gente viu o Fluminense com o Abel começar muito bem 2 anos atrás. O Abel botou 3 zagueiros, o Fluminense ganhou o Taça Guanabara, daqui a pouco o time cai de novo. Porque quando chega na frente, a demanda aumenta em termos de qualidade dos adversários e do número de jogos. E aí é muito difícil manter essa pegada. Olha, tivemos lances polêmicos, né? No clássico Vasco e Fluminense, 1-0 Vasco, campeão da Taça Guanabara, e já o Carlos Eugênio Simon, hein?
no VAR Fox, analisando essas polêmicas de hoje dentro de campo, no Maracanã. E a agenda do Vasco, o Vasco estreia quarta-feira que vem na Copa do Brasil. Vai pegar o Serra do Espírito Santo. Já é a segunda fase pro Vasco. Segunda fase, obrigado. Juazeirense vai estrear. Exatamente. Lá em Petrolina, na Bahia, sufoco. Pegou, segunda fase, isso mesmo, gente, obrigado. Serra do Espírito Santo. E estreia na Taça Rio, no clássico contra o Botafogo, hein? No Newton Santos, é a primeira parada aí do Vasco no segundo turno do Campeonato Carioca. A gente vai para uma rápida paradinha aqui no Rodada Fox e a gente já volta com muito mais. Foi com emoção, mas o Galo avançou. Sabe